vamos iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade desta noite. Estamos todos aqui unidos em um único pensamento de amor, de carinho, a todos, né? E possamos, esta noite, receber bons ensinamentos, boas orientações, sempre tutoneadas por nosso querido Mestre Jesus. Vamos, então, nos entregar alguns minutinhos na mão de Jesus, orando e meditando com Ele. Muito bom, né? Momento gratificante. Né? Nosso agradecimento também a essa equipe que nos acompanha sempre, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre junto de nós, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. A gratidão a todos. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda parte da nossa missão, Libertando-se da Herança, onde nos fala bastante sobre a alimentação carnívora. E nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho, algumas orientações e algumas explicações, né, de situações que nós devemos ponderar e analisar no nosso dia a dia. Né? Então, essa parte que nós vamos iniciar hoje começa nos dizendo assim: partindo do princípio de que temos que começar a ser hoje o que queremos ser de agora em diante, nos vemos todos convidados à reforma de valores. Com relação a nos alimentarmos de acordo com a nossa organização, lembramos ainda que a consciência de muitos homens que despertar para essas realidades fez com que suas organizações físicas já não exijam esse tipo de alimentação. São os chamados vegetarianos. E outros que se distanciaram da carne por outros motivos. As ideias aceitas pelo nosso mundo mental ditam as regras das nossas necessidades, assim como ocorre com os alcoólatras e drogados, que se convencem da necessidade de seus vícios, que passa a ser exigida pela sua organização física. Bom, o que ele está nos trazendo? Nós estamos nessa vivência material para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente adquira mais conhecimento. Né? Porque nós ainda, em relação ao futuro, a tudo, é tudo desconhecido. Nós temos que continuar, né, melhorando e aprendendo cada vez mais. Né? Então, isso é a situação que ele nos traz. Nós precisamos, lá no primeiro parágrafo, ele está nos dizendo, se nós temos o princípio que temos que começar de hoje e queremos melhorar mais à frente, mais adiante, nós estamos convidados para uma reforma de valores. Né? Que são aquilo que a gente fala assim, a nossa reforma, o nosso autoconhecimento, saber, né, por tudo que nós temos direitos, né, tudo que nós podemos realizar. Então, é a nossa
reforma íntima, né? A reforma dos valores morais, da forma de a gente conduzir a nossa vida, não é verdade? Continuando, então, teríamos ainda razões de ordem filosóficas ou religiosas, onde elas se assentariam no direito de igualdade à vida e no respeito de todas as criaturas. Então, o que ele está nos dizendo é o quê? Que nós precisamos estabelecer uma igualdade de vida, né? E respeitar, respeitar a todas as criaturas. E quando ele nos traz a situação da, da igualdade da vida e o respeito às criaturas, ele está se referindo à questão dos animais, à forma que nós os tratamos, né? Então, é isso que ele está nos explicando, nos orientando nessa lição de hoje. Então, aqui nós temos uma situação. São Basílio, São Basílio, 329 a 379, padre da Igreja Grega, bispo de Cesareia da Capadócia. Também contribui com suas palavras expressas enquanto orava. Né? Aí ele diz o seguinte: Oxalá nós demos conta que eles, os animais, ele se refere aos animais, vivem não somente para nós, senão para eles e para ti, e que eles amam a doçura da vida, da mesma forma como a amamos, e te servem a ti melhor em seu meio, que nós no nosso. Então ele está deixando bem claro, né? O padre grego, né, que foi bispo de Cesareia, né, da Capadócia, ele está deixando bem claro que os animais se amam e nos amam a nós da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Então, isso tudo para colocar a situação de que nós precisamos estabelecer regras. Né? Continuando. Ainda dentro dessa divisão, teremos aquilo que eu, particularmente, chamo de a maior expressão de respeito à vida, que tem o conhecimento, e está situada na resposta da grande alma. Grande. Quando lhe perguntarem por que ele não comia carne, e de maneira sublime respondeu: olha o que Gandhi disse. Como posso eu me alimentar da carne de um animal que conheceu a dor da faca para que eu vivesse? Como posso ser eu tão cruel? Então, Gandhi justifica o questionamento. Por que não comia carne? Como pode ele se alimentar de carne animal? Né? Um animal que conheceu a dor, sofreu, não é verdade? Então, temos que ser cruéis. Não é verdade? Eu acredito. Muito bem, continuando. E dispensaria maiores comentários por ser este um hino de igualdade que nos faz entender as palavras de Lamartine, que entre a brutalidade com o animal e a crueldade para o homem, há uma só diferença: a vítima. Então, aí a comparação de Lamartine, né? Que a diferença que existe entre o animal e a crueldade para o homem, há uma diferença: a vítima. Quer dizer, o animal é a vítima, não é verdade? Para os que ainda têm receio de que a falta da carne lhe comprometa a saúde, devemos lembrar que mesmo Éder Joffre
né? Éder Joffre, o grande campeão de boxe, era vegetariano. E que animais de grande porte, como elefantes e búfalos, são conhecidos pela sua força. E não se sabe de nenhum destes animais que esteja portador de anemia, embora se alimentem de vegetais. E aproveitamos para ouvir o que tem a nos dizer Pitágoras a este respeito. Povo, não corrompais vossos corpos com alimentos feitos de pecado. Temos trigo, maçãs, que com o seu peso dobram os galhos, e cachos de uvas dourando-se nas parreiras. Então está aí. Pitágoras já não mostra as alternativas para a carne, né? Frutos, né? O trigo, que tantas proteínas, tantos carboidratos existem nessas frutas, né? E o trigo, não há necessidade da carne, né? A carne é uma coisa que está intrínseca em nós desde os primórdios da pré-história, né? Desde lá atrás, da idade da pedra, não é verdade? Continuando, ele diz: temos erva de doce aroma e leguminosas que podem ser cozidas e amolecidas ao fogo. Não esqueceis do leite e nem do mel. Né? Quantas vitaminas existem no leite, no mel? Né? Produtos, né? Alimentos que não agridem ninguém. Continua. A terra é pródiga de riquezas e nos oferece banquetes que não precisam do derramamento de sangue e nem de matança. Está aí. Nós temos, na nossa imensidão de terras, inúmeros produtos para que a gente se alimente, que a gente continue fortalecido, não é verdade? Está lá o exemplo lá em cima, inicial, do nosso campeão de boxe, Éder Joffre, né? Ele não se alimentava de carne, ele era um vegetariano, né? E nem por isso ele foi fraco, foi campeão de boxe, né? Continuando. Apenas os animais satisfazem sua fome com a carne. Apenas os animais satisfazem sua fome com a carne, que é a sobrevivência. Porque eles conhecem as alternativas que nós temos. Que nós temos alternativas. Depois de algum tempo, sobre a postura de Pitágoras, escreveu Plutarco, também com muita clareza. Né? O que, depois de Pitágoras, o que disse o Plutarco, né? Pode alguém realmente perguntar as razões que Pitágoras tinha para abster-se da carne? Pelo contrário, eu me pergunto, devido a que acidente e em estado mental o primeiro homem, pela primeira vez, tocou com seus lábios o sangue e levou na sua boca a carne de uma criatura morta. Né? Então, está aí o grande exemplo, né, de uma situação, desta questão de ter experimentado o sangue de uma criatura morta. Né? Então, isso era muito comum nos atletas passados, né? Fazer essa situação de beber o sangue. Continua. Colocou na sua mesa corpos mortos, atrevendo-se a chamar de comida e alimento aqueles corpos que, um pouco antes, tinham gritado e mugido, cheios de vida. Não são os leões nem os lobos que comemos, matando-os em defesa própria. Ignoramos estes e sacrificamos criaturas indefesas e mansas, que não possuem garras ou dentes, com os quais possam nos ferir. Interessados por um pouco de carne,
lhes privamos do sol, da luz e da duração da vida a que tem direito. Né? Olha as privações que nós estamos provocando em detrimento dessa nossa ação inconsciente, né? Porque a gente já viu na primeira parte, se a gente tem a necessidade da carne, nós não estamos cometendo pecado, né? Nós não estamos cometendo nenhuma crueldade. O que nós precisamos é, como disse lá na frente, lá no primeiro lado, a gente tem, entendeu? A gente quer uma coisa melhor para nós. A gente tem que mudar. Continuando. E lança um desafio aos que acreditam que a alimentação carnívora está vinculada à lei natural, dizendo: já que afirma que está traçado pela natureza para alimentá-los com esse tipo de dieta, mate você mesmo tudo aquilo que queira comer, mas faça com vossas próprias mãos, sem ajuda de facas ou paus, nem machados de nenhum tipo. Né? Então, nós sabemos que os animais se alimentam de carne, mas eles pegam as suas presas, dominam e matam para comer. Não usam uma pedra, alguma coisa para sacrificar a presa e comer e satisfazer, né? Então, pensemos nisso, né? A forma que nós fazemos. Muito bem. Continuando. Afirmando que se está na lei natural, devemos fazê-lo naturalmente. Está aí. Se é natural, é naturalmente. Como ocorre com todas as outras leis naturais. Elas simplesmente acontecem. Alguém já viu passando na rua o caminhão carregado de carnes e as crianças saírem correndo atrás do caminhão? Alguém já presenciou isso? Não. Pois, se fosse uma lei natural, estaria nos nossos impulsos instintivos, como fazem os animais, obedecendo a essa mesma naturalidade. Né? Então, o animal faz pelo instinto dele de sobrevivência. Né? Bem claro aquilo, para deixar isso muito claro para nós. Tá? Então, nós precisamos fazer as nossas reflexões. Tá? Apenas não podemos nos esquecer de sermos seres em busca de constante da felicidade. As mudanças são necessárias, pelas evidências novamente trazidas por Leão Tolstói. Olha lá o que dizer. Enquanto nossos corpos sejam os sepulcros viventes dos animais sacrificados, como podemos ter a esperança de desfrutar na Terra as condições ideais? Então está aí o que o Leon Tolstói nos trouxe. Somos, vamos dizer com nossas palavras que a gente conhece, nós somos cemitérios dos viventes dos animais. Animais sacrificados. Nós somos um cemitério vivo de animais sacrificados. Como podemos ter a esperança de desfrutar na Terra das condições ideais? Condições ideais de paz, felicidade, de amor, né? Na integração de tudo, pela fé, pelo caminho, um com os outros. Não é isso que Jesus quer de nós, que nós nos tornamos uma grande família. Então, se nós queremos ser uma grande família, nós precisamos mudar os hábitos. Né? Seguindo, George Bernard Shaw também dá sua contribuição expressando: aos domingos, oramos para que se faça luz,
que nos guie na trilha que fazemos. Repudiamos guerra, não ansiamos lutar, e, no entanto, nos enchemos de cadáveres. Olha lá, frase muito bem colocada por esse George Bernard Shaw. Aos domingos, oramos para que se faça luz, que nos guie na trilha que fazemos. Repudiamos guerra, não ansiamos lutar, e, no entanto, nos enchemos de cadáver. O quê? Os animais não passam dos cadáveres, não é? Já aqui, ó, Mahatma Gandhi. Peço que o espírito exige. Penso que o progresso do espírito exige, ao chegar a certo nível, que cessemos de matar os nossos amigos animais, tão só pela satisfação dos sentidos corporais. Né? Então, essas palavras de Mahatma Gandhi já são bem claras. Né? O progresso do espírito, chegarmos a certo nível, e cessemos de matar os nossos amigos animais, tão só pela satisfação dos sentidos corporais. Né? Pela satisfação dos sentidos corporais. Nós não temos que nos satisfazer através do sacrifício de animais. Né? Então, o que ele está colocando é que à medida que você estabelece aquilo que está lá no primeiro parágrafo, a nossa reforma de valores, o que nós queremos adiante, lá na frente, o que nós queremos, né? A partir desse momento, quando a gente tem esta consciência, não tem o porquê da gente continuar a consumir a carne. Né? E como a gente pode ver, todos os exemplos que nós citamos são pessoas, né, extremamente evoluídas. Pitágoras, né, Gandhi, né, e esses outros também, a gente talvez não conheça direito, são pessoas cultas e bem instruídas, não é verdade? Então, não podemos continuar no mesmo degrau. Estamos subindo os nossos degraus, não é verdade? Culminemos apelando às nossas consciências que já encontram em Jesus a meta a ser seguida. Esse final é maravilhoso. E culminemos apelando às nossas consciências que já encontram em Jesus a meta a ser seguida. Nós sabemos o que Jesus quer de nós. E sabendo que ser cristão é seguir os passos do Cristo e fazer a vida gradativamente e no nível de nossas capacidades, o que faria eu? Sinceramente respondo. Né? Quem pode imaginar Jesus, o Senhor da vida e do amor, em matadouros e aviários, dando marretadas na cabeça de bois ou esfaqueando porcos? Está aí a grande pergunta. Será que Jesus teria esta capacidade de atuação? Né? Quem pode imaginar Jesus, Senhor da vida e do amor, em matadouros e aviários, dando marretadas na cabeça de bois ou esfaqueando porcos? O que ele está afirmando para nós? É o que Jesus quer de nós. Ele é o Senhor da vida, do amor. Não? O que poderia estar fazendo esse absurdo? E ele não fez, na verdade.
Se Jesus não faria, é bom a gente pensar, não é? É bom a gente pensar. Pensar por quê? Nós estamos adquirindo os conhecimentos, estamos amadurecendo o nosso espírito, estamos estabelecendo com conhecimentos, né, maiores para a nossa vida espiritual. Nós sabemos que a nossa vida espiritual é a nossa verdadeira vida, né? A vida eterna, a vida eterna. Nós não precisamos sacrificar. Nós sempre vamos analisar profundamente, né, sobre esta questão. A gente sabe que, por exemplo, a carne é um dos alimentos com mais difícil digestão para nós, né? Outros alimentos, a digestão para nós, o processamento no nosso organismo é rápido. A carne não. A carne às vezes demora 2 a 3 dias para que você possa eliminá-la por um pouco de proteína. Será que vale a pena nós sacrificar os nossos livros, sabendo que nós temos alternativas? Que nós temos Vamos agora para aquele nosso quadro, aberto os microfones. Semana passada foi muito bom. Todos participaram praticamente. Muito. O senhor já explicou muito bem e a leitura foi bem explícita para que todos entendam. A semana passada, nós falamos sobre a cadeia alimentar, onde o ser humano ele é considerado vegetariano, porque ele não é provido nem de garras e nem de caminhos longos. Nós não vamos nos sentir culpados, todos aqueles que saboreiam um bom bife, porque Kardec disse que a carne nutre a carne, no capítulo 723. E vamos convir que nós ainda não estamos evoluídos suficientemente para esse porém a respeito da carne. Nós ainda necessitamos dela. Mas nós sabemos que daqui a uns 50, 100 anos, outros espíritos virão, quem sabe já preparados para não fazer mais uso da carne. Mas aqueles hoje em dia que comem só carne, não se sintam culpados, não é pecado. Por favor, não vão pensar que eu estou falando, generalizando, culpando, nada disso. Não se sintam culpados. Eu não como carne, mas não por questão religiosa. Como eu já disse, para mim, de repente, a carne começou a não descer mais. Foi uma coisa momentânea. Para mim, aconteceu assim. E para outros também vão acontecer dessa maneira. E vamos falar que a carne, ela fica no nosso estômago 48 horas. É necessário uma enzima chamada putrescim para poder digerir essa carne. Ela tem que ser apodrecida para depois ser digerida. Então, vocês imaginam ter aquela carne todo esse tempo no estômago. Não faz bem para ninguém. Acho que era esse o recado que eu tinha que dar. Porque a semana passada a gente já comentou bastante a respeito, né, Estudante Mar? Quem mais quer falar? Esse assunto aí é um assunto assim que requer muito assim, uma coisa cultural, né? Assim, uma coisa atual, né?
uma coisa assim que está sendo bem discutida, mas a gente vê que a cultura do povo, as pessoas estudadas para fazer os cardápios das empresas, os grandes fornecedores de comida pronta, as indústrias que, né? Inclusive a merenda escolar, já vai uma coisa na cultura. Esse tempo atrás eu vi também, eu fiquei meio, já trabalhei com negócio de frigorífico, aí você está muito tempo, primeira linha, não tinha crueldade de jeito nenhum, né? Exportador de frango, né? Aí por exemplo, eu fiquei meio assim, que eu penso assim dessas coisas. A merenda escolar, por exemplo, das crianças, né? Feita por nutricionistas. Eu fiquei meio atônito por saber que eles comem carne cozida, estava faltando, tinha comprado muito, carne cozida, carne bovina cozida enlatada, né? Quer dizer, a gente vê que não deve ser uma coisa muito saudável. Salsicha, isso já começa na merenda das crianças, né? Então é uma coisa assim bem cultural. Agora a gente assim que pode optar, que assim tem assim cabe a gente, né? Tem um certo critério. Eu mesmo como pouca carne, né? Como muita fruta, né? Entendeu? Eu costumo falar que, por exemplo, um café da manhã com frutas, essas coisas, não é caro, não é coisa de você ter dinheiro, não. Fruta é uma coisa barata. A pessoa deixa de comprar um quilo de maçã lá por R$ 8, R$ 9, né? Maçãs boas, qualidade, 6 de 10, né? Em compensação, vai lá e compra um saco as pratear. As seções de mercado daqueles salgadinhos prontos lá, que só Deus sabe o que vai, pega um saco daquele, paga lá 10, o mesmo preço, e dá para a criança comer. Então, é uma coisa assim, bem cultural e assim, se torna básica. A gente que tem uma certa consciência, a gente vai procurando selecionar, né? Então, se eu falar assim, por exemplo, né? Café da manhã é excelente, né? O almoço, conveniente, né? E o jantar, coisa que eu não janto, né? Nunca fui de jantar, é excedente, né? Porque as pessoas comem demais à noite e tal, essas coisas assim. Jantar, churrascado, essas coisas aí a gente tem que cortar, né? Então a gente vê. E nós podemos não esquecer de Jesus também, as passagens bíblicas, que a gente vê a ceia de Jesus era pão e vinho, né? Aqueles vinhos puros lá de uva, né? Entendeu? Jesus recomendou o peixe também, né, Davi? Né, Sandra? O peixe foi assim uma coisa praticamente recomendada, né? Então cabe às pessoas assim, se tiver condição, fazer uma seleção, que às vezes a pessoa também não tem, né? E nós vamos levando aí, né, procurando, mas assim um livre-arbítrio, né? A gente já vem numa cultura assim, às vezes pequena, antigamente a carne era uma coisa mais que era mais difícil acesso que é hoje ainda, né? Então a pessoa comia menos carne, né? Hoje em dia tem mais acesso, né? Então, nós vamos deixando assim que a consciência das pessoas assim faça o que achar mais plausível assim, né? Porque em excesso não faz bem, né? E nem a dona Sueli falou, né? As carnes hoje em dia não são que nem antigamente, né? Fritava-se o bife na cozinha lá, dava um cheiro agradável, né? Chamava todo mundo para comer. Hoje em dia, as carnes. Você consegue fazer carne sem gosto, queijo sem gosto. Hoje em dia, as indústrias estão mesmo judiando da gente, né? Nós somos ricos. Então, vamos aí nessa base aí de comer fruta, aí, procurar fazer uma alimentação mais leve, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Consciência da pessoa que vai pegando o rumo da qualidade de vida, né? Eu acredito assim, né? Cada cabeça que cure, Deus ajude, né? Tá, muito obrigado. Seria assim. Obrigado, Vitória, pelas palavras. Muito obrigado. Alguém mais quer falar? Dante, Oi, eu me senti envergonhado conforme você foi lendo, falando a maneira como os animais são mortos, matados, abatidos
para que a gente se alimente. Não é que é pecado comer a carne, como o Dr. Sueli falou. A questão absurda é a maneira como a indústria da carne faz para que chegue até nós essa quantidade absurda. Criaturas mortas, com selvageria, com marretada, com faca, com objetos perfurantes, e nós não observamos esse detalhe. Então, que a gente observe, que a gente sinta nessa oportunidade que está se comentando isso, para a gente repensar a nossa alimentação e aceitando isso que é feito com os animais. É um absurdo muito grande. Só isso. Obrigado. É uma grande verdade e a gente prestar atenção nisso, nessas palavras e concluir, né, a forma cruel que nós fazemos isso. Alguém mais vai falar? André, a sua vez. Né? Boa noite a todos. O assunto, né, sobre o alimento, né, como nos alimentarmos, é algo que é assim, importante a gente, né, sempre fazer as reflexões. Até porque Jesus foi bem claro, né? O pecado não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Né? Esse foi o ensinamento de Jesus quanto à alimentação. Só que assim, o homem, ele é um animal. E ele também tem seus instintos, seus costumes, seu tipo de alimentação. Os animais, vamos dizer, irracionais, eles caçam para apenas saciar a sua fome, né? E eles vivem para poder, assim, prosperar a sua raça e, ao mesmo tempo, veja, viver numa condição forte para poder sobreviver no mundo animal. Então, ele necessita e muito desta carne animal, porque essa carne animal ela tem um conteúdo de energia muito pesada, muito densa. E nós, animais racionais, temos necessidade do quê? De ir progredindo cotidianamente. E um dos fatores do progresso é saber o como ponderar a sua alimentação. Eu não sou nem contra, nem a favor do carnívoro, nem do vegetariano e assim sucessivamente. Por quê? Porque o importante é aquilo que Jesus ensinou, que nós temos dentro de nós. Agora, lógico, se você se alimentar de algo mais saudável, com energias menos pesadas, que são as hortaliças, as frutas, o leite, o mel, igual foi dito, os cereais, né, dentro de uma forma equilibrada e escolhida, veja, lógico que você, né, terá uma saúde mais estável. Terá um corpo mais leve, terá uma pele, vamos dizer assim, mais limpa. Então, tudo isso colabora, sim, para o bem-estar. Mas o homem, na verdade, ele tem que se libertar de algumas coisas, no meu ponto de vista. E conforme ele vai evoluindo moralmente,
que é o primeiro passo que nós temos assim que percorrer em nossas vidas, veja, ele pode ir perdendo esse hábito alimentar de um outro animal com vida igual a ele. Mas para isso também, veja, o mundo tem que entrar no equilíbrio. Né? Porque hoje, essa fábrica, né, da qual gera esses alimentos é muito grande. Então, quer dizer, você tem um rebanho aí de 50, 60 mil cabeças de gado para corte. Por quê? Porque a humanidade ainda busca isso. Quando a humanidade se conscientizar de que não tem a necessidade, porque não é pecado, não tem a necessidade de se alimentar com fluidos animais, veja, tudo começa a se transformar, porque não vai ter a busca, não vai ter o consumo, do outro lado não vai pegar e criar uma quantidade tão grande de animais para corte, começará a criar animais mais para o leite ou principalmente mais o contexto da agricultura, né? Porque as coisas se invertem. Mas tudo isso depende, lógico, do processo evolutivo da qual o homem vai adquirindo no dia a dia. Né? Então, se pudermos nós começarmos a nos adequarmos corretamente dentro do contexto alimentar, seja muito bom. Vou dar um exemplo claro de mim mesmo. Hoje eu estou meio vagabundo, vou dizer assim. Né? Por quê? Antes da pandemia, né, eu tinha entrado num contexto de reeducação alimentar, comia 4, 5 vezes ao dia, frutas, hortaliças, comia alimento, também normal, igual todo mundo come. A parte da carne vermelha, não tinha quase vontade de comer, era mais uma carne branca, né, que a gente assim comia. Eu tinha perdido alguns quilos, corria, andava todos os dias, não tinha dores no corpo. Aí a gente parece que acaba, né, por deixar com que a mente novamente venha, né, a ser dominado dentro do contexto de uma contaminação negativa. Né? Você começa a comer outras coisas, começa a comer desregrado, né? Igual o Vitório comentou, chega à noite, come um monte de coisa, né? De manhã, às vezes não come nada, que está errado, né? Tem que comer de manhã, né? Durante o dia se alimenta de porcaria, come um doce, come um salgado, toma um refrigerante, isso, aquilo. Veja, você vai tendo seu próprio desequilíbrio. Daí você novamente ganha peso, se sente mais cansado, né? menos disposição. Então, veja, tudo isso influencia, tá? Dentro do contexto de qualidade de vida, da qual, assim, podemos nós ter. Então, se pudermos realmente nos disciplinarmos, veja, dentro dessa reeducação alimentar adequada e correta, eu não vou dizer para vocês, parem de comer carne de tudo, não, diminuam ao máximo, vai diminuindo, olha que você vê, quase nada, você se alimenta de carne e não tem aquela vontade de assim vir a comer aquele alimento que tem aquela energia pesada, que cai no seu estômago, demora horas e horas para ser digerido. Né? O intestino funciona mais fácil quando você se alimenta adequadamente. Veja, um monte de detalhes. Né? Então, isso que foi estudado, né, não é para a gente olhar, no meu ponto de vista, como algo pecaminoso, mas sim, né, como algo da qual nos mostra um caminho de reeducação alimentar que fará bem para o seu corpo, para a sua mente. Né? Que é isso, né, que Deus assim também
espera de nós que nós cuidemos, né, desse corpo com bastante sabedoria. Né? É o meu ponto de vista. Né? Por isso que Jesus disse, pecado não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Então nós temos que também olhar esse lado para que não confundamos as coisas. Né? Ah, não vou comer carne porque não vou estar cometendo pecado. Não. O pecado é aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você é. Né? Ok? Isso daí, Dankmar. É verdade, bem lembrado. Jesus disse que não é o que entra pela boca que é pecado, é o que sai dela, né? Bem lembrado, muito bom. Muito bem, alguém mais quer falar de alguma coisa? Vamos então passar a nossa reflexão da noite, inicialmente agradecendo a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos deu nessa noite, de poder construir um pouco mais a solidez da nossa vida, da nossa passagem, saber como que nós temos que melhorar, como que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, né? O exercer o nosso autoconhecimento, escolher os caminhos que nos completam, que nos trazem a felicidade. Gratidão a esses ensinamentos que foram nos trazidos. Vamos pedir, dividir os nossos irmãos, que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, que estejam presentes, todos que precisam dessa luz maravilhosa, desta energia que Jesus disponibiliza a todos nós. Vamos dividir com esses irmãos, vamos orar, pedir que eles sejam abençoados, afastando pensamentos que não nos trazem aquela alegria e a felicidade. A vida neste momento maravilhoso que Deus nos dá, construir o caminho e estar mais próximos dele. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe a todos os nossos irmãos que têm os nomes no nosso grupo. Que possam receber a cura para eles, que sejam todos beneficiados com o amor, com esse carinho de Jesus. Que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, pensamos Jesus dizendo Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos construir a vida e com paz. Que nossos irmãos todos, nós, sejam abençoados, iluminados. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E possamos trazer para o nosso lar experiência maravilhosa. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Jesus. Obrigado pela oportunidade de nos trazer o conforto e a luz para clarear os nossos caminhos. Que assim seja, Jesus. Em gratidão a este momento maravilhoso, queremos dirigir a prece de Cáritas para o encerramento do nosso trabalho nesta noite. Eu pediria a Rosana está aí? Vamos agradecer, mas essa é a oportunidade de ensinamento para que todos nós aprendemos mais um pouquinho e tentando se melhorar sempre. E assim seja.
Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Gratidão, Senhor Jesus. Obrigada. Que assim seja. Muito bom, muito obrigado a todos. E que Jesus esteja entre todos nós. Uma boa noite a todos.